Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 405. Então, nós ainda estamos tratando da questão 357, onde Kardec pergunta aos bons espíritos que consequência tem para o espírito o aborto. E os bons espíritos respondem: é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Eu conheço na Terra mulheres que já optaram. Eu conheço uma senhora que ela cometeu 9 abortos. Agora, para você ver, julgando, não, é um estudo. Tem uma obra de André Luiz, que André Luiz e os benfeitores espirituais, eles se encontravam numa casa transitória no plano espiritual e junto com o mentor espiritual responsável por aquela casa transitória, acho que você sabe, eu não me lembro o nome do livro, eu tenho essa fraqueza na cabeça, não consigo me lembrar do nome de livro, essas coisas, mas lembro dessas histórias. E de repente, lá no portão, de repente chega um trabalhador daquela casa transitória chamando aquele chefe lá no portão de entrada. Aí André e o instrutor espiritual foi junto com aquele mentor da instituição até o portão de entrada daquela instituição. E ali se encontrava uma mulher, né? E ela rogando misericórdia. Ela implorava tanta misericórdia que comoveu André Luiz. Mas não comoveu o diretor espiritual daquela instituição, né? E André Luiz ficou assim meio que sem jeito, né? Porque, meu Deus, por que essa nossa irmã não pode ser acolhida, não pode ser amparada? Por que o diretor espiritual desse estabelecimento está tratando ela desse jeito? Está interrogando ela, está conversando com ela e dizendo que ali ela não pode permanecer e tudo mais. Até que o instrutor espiritual ali pediu para que eles mentalizassem, né, o corpo perispiritual da nossa irmã. E eles conseguiram ver centenas e centenas de manchas escuras por todo o corpo perispiritual dela. Aí ela saiu blasfemando e voltou para as regiões umbralinas. E o instrutor daquela colônia, daquela instituição, esclareceu a André que cada mancha daquela significava um aborto que ela tinha provocado aqui na Terra, que ela tinha cometido.
Aí André quis mais esclarecimento. Aí o instrutor lhe esclareceu que ela foi dona de uma clínica de aborto aqui na Terra, no Brasil. E que as mulheres, quando descobriam que estavam grávidas, por um motivo ou por outro, por causa de um problema ou por causa de outro problema, elas procuravam aquela clínica, e aquela clínica era clandestina, e aquela senhora realizava os abortos. Muitas mães desencarnavam porque não existia higiene, asepsia. Então, muitas sofriam certas perfurações, rompimento em algumas artérias no útero, porque o método dela abortar, o método era monstruoso, que eu vou relatar para você ver a que ponto chega o ser humano. É óbvio que existe a Coca-Cola, que é a abortiva, que está no topo. Existe chás, existe a pílula do dia seguinte. Existe vários tipos de medicamento comprimidos no mercado, né? Por isso que chama droga. Observe para você ver. Toda farmácia está escrito lá, droga isso. Porque tudo não passa-se de droga, que é injetada no organismo da pessoa. Só que essa senhora, ela tinha um método abortivo infalível. Qual o método dela? Ela criou, isso é um estudo, gente, para vocês verem que ponto chega o ser humano aqui na Terra. Ela criou um aparelho, ela desenvolveu um aparelho para abortar a criança. Um método infalível. E como é um estudo, eu vou dizer para você que técnica era essa. Sabe o liquidificador? Não tem aquela hélice lá dentro? Pois bem, ela criou uma hélice daquela, só que fechada. Um ferro, mais ou menos de uns 20, 30 centímetros, mais ou menos de uns 30 centímetros, um ferro da grossura do dedo, mais ou menos, na ponta acoplado essa hélice, só que ela fechada. E na parte inferior um motorzinho. Ela punha a mulher numa posição e embaixo da mulher tinha um vaso, como se fosse esse vaso do banheiro. E ela introduzia aquela peça na vagina da mulher até adentrar o útero. Perfurava. E a hora que ela percebia que perfurava o útero, ela ligava o motor. Aí, ao ligar o motor, a hélice ela se abria. E ali triturava a criança como tritura-se um abacaxi, uma banana.
no liquidificador. E depois ela retirava aquela peça, e como a mulher já estava sentada ali naquela peça, semelhante ao vaso, punha tudo pelo vaso afora. Credo, Luiz, pelo amor de Deus, que assunto é esse? Vocês ainda não viram nada. Vocês desconhecem. Eu não vou contar outros casos, não, que eu conheço. Só que, durante aquele momento ali, não só a criança era triturada, como acontecia também daquelas hélices perfurar algumas artérias, e ali uma hemorragia muito intensa, a mãe também quase sempre vinha a óbito. Olha só para você ver. Então, o instrutor disse para André Luiz, esse caso que eu narrei é outro, mas o caso lá do instrutor que narrou a história André Luiz, que aquelas manchas é porque ela foi dona de uma clínica clandestina na Terra que provocava, né, aborto. E centenas de crianças, né, foram abortadas por aquela senhora. Muitas mães que tentam incansavelmente ter filho, mas não consegue, tenta de tudo quanto é forma e não consegue. Tem mães que recorrem até à inseminação artificial e não consegue. Recorre ao método normal entre ela e o marido, não consegue. Por quê? Porque ela perdeu o direito de, nesta existência, desfrutar-se de ter no teu colo um filho, justamente por em vidas passadas ela ter abortado. Hoje em dia existe muitos casos de moças que optam pela independência financeira, independência dos pais, sai de casa, aluga um apartamento e vai morar sozinha. E ela pensa assim: eu só vou me casar e ter filho depois que eu me realizar aqui na Terra como profissional. Então, primeiro ela pensa em estudar, em trabalhar, ela pensa em ter uma vida social, financeira, tranquila, para depois ela ter filho, arrumar filho ou se casar. Só que existem duas leis, a lei do homem e a lei da terra. Mas prevalece a lei da terra. Existem duas leis, me desculpa, eu confundi aqui. Existem duas leis, a lei do homem e a lei divina. Mas, querendo ou não, prevalece a lei divina.
que eu quero dizer com isso? Aquela pessoa, devido ao livre-arbítrio, mesmo relativo dela, ela pode fazer o que ela quiser da vida dela. Só que se ela foge à programação espiritual, ela responde nesta existência e na próxima existência também. Como? Se a programação dela foi de que dos 20 aos 30 ela recebesse 2, 3 espíritos, porque já foi programado no plano espiritual de vidas passadas, mas aí ela deixa para o final da existência dela, então chega um período que a mulher não consegue mais a ovulação, ela não tem mais a ovulação, que é aquele período da menopausa. E tem muitas mulheres que ela se preocupa com tudo. Elas pensam na parte financeira, elas pensam na parte de emprego, elas querem se realizar em tudo primeiro e deixam o filho por último. Elas até se casam, mas elas deixam filho por último. Depois que eu me aposentar, eu vou pensar em ter filho. Mas aí depois que interrompe-se a ovulação por causa da menopausa, ela é infértil. Aí existe uma infertilidade, ela não é fértil mais. Então, ela tenta, e ela passa o resto da vida dela tentando e não consegue ter filho naquela existência. Olha para você ver. E sendo que estava programado dos 20 aos 30 ela ter 3 filhos, mas ela optou pelas coisas materiais primeiro do que pelas coisas divinas. E tem muitas mulheres que mesmo assim, depois que interrompe a ovulação, elas recorrem à inseminação artificial. Só que o organismo, em todo sentido, dessa mulher já não é o mesmo mais. Em matéria de hormônio, o sistema endócrino dela não é o mesmo mais. Então, a gravidez numa mulher nesta fase de idade, tanto ela quanto a criança corre um risco tremendo de vir a óbito. E se vem a óbito naquela fase, por aquela imprudência, por ela ter tomado em não ter acatado a providência divina dos 20 aos 30, ela retorna à pátria espiritual na condição de uma suicida. E na próxima existência, ela perde o direito de ser mãe. Por isso que muitas mulheres tenta tudo quanto é forma e não consegue ser mãe. Porque umas agiram dessa forma, outras cometeram abortos e por aí em diante. Outras tinha uma programação na reencarnação dela receber 2, 3, 4 filhos, só que ela pôs na mente, eu não vou arrumar filho nessa existência. É um direito dela. Só que não pense ela que ela vai ser isentada
de responsabilidade, de culpa, de prestar conta à providência divina, não pense ela que ela vai ser isentada, porque não vai ser não. Se ela não responder nessa existência, vindo futuramente, no final da vida, a contrair um certo tipo de pólipo, um certo tipo de cisto, um certo tipo de câncer, perda do útero, perda das trompas, porque descarrilha-se aquela energia negativa do egoísmo e do não querer, e aqueles espíritos também loucos para reencarnar, ali ao lado, acaba se tornando obsessores dela. Por que a senhora não quer nos receber? Por que a senhora não quer nos receber? Por que a senhora não quer nos receber? E emite aquelas cargas negativas nela. Umas mulheres entram no estado de depressão, outras desestruturam o sistema endócrino, outras desestrutura o sistema endócrino e o sistema imunológico físico de uma tal forma que aparece no útero, né, na área ginecológica, essas enfermidades, pólipos, cistos, câncer de útero, infecção nas trompas, haver necessidade de retirar as trompas de Falópio. E isso já nessa existência, aquela mãe já começa a responder por ter desobedecido a programação espiritual. E na próxima, então? Na próxima é que ela vai sofrer de verdade. Porque na próxima ela vai querer ter. É o contrário. Nesta ela não quis, mas sofreu no final da vida dela física. Na próxima ela vai reencarnar com aquele sentimento de desejo. Eu amo criança. Eu quero ter criança. E ela faz de tudo para ter. Recorre a tudo e não consegue. Aquela que consegue um dia, naquela reencarnação posterior, é porque ela batalhou de uma certa forma, atendendo os filhos do Calvário, dedicando amor aos filhos do Calvário, até que ela conseguiu reconquistar aquele direito, mesmo assim através de uma inseminação artificial. Mesmo assim. Mas ela conseguiu, depois de muita luta. Então a luta daquela mãe que aborta, aquela mãe que rejeita ser mãe, a luta dela depois dura umas 2, 3 reencarnações posterior para ela recuperar aquela naturalidade de 2, 3, 4 reencarnações anteriores. Então não é brincadeira. E o espírito também. A contar que 99% dos espíritos abortados, eles quase sempre se tornam obsessores de suas mães. Porque aquela condição leva muitos espíritos a um estado de cegueira e de ignorância, de ódio, de raiva tão grande daquela mãe
que ele acaba se tornando o obsessor daquela mãe. Porque foi tão bem reprogramado o retorno físico dele, foi tão bem reprogramado, e por algum motivo ela jogou tudo na lata de lixo. Mesmo esses espíritos que nascem compulsoriamente, se a mãe provoca o aborto, naquele momento, aquele espírito que não tinha consciência de que estava reencarnando, o ato do aborto afeta tanto o seu eu que ele a vê à sua frente como uma sua inimiga e ele se transforma num obsessor dela. Então, gente, o aborto, ele praticamente é um segundo suicídio. E olha lá se não podemos dizer um primeiro suicídio. Não há como dizer o que é suicídio. Se é aquele que aborta ou se é aquele que dá um tiro na cabeça. Porque os dois atos são terríveis para o espírito. Vamos para o próximo vídeo.